Eu poderia começar por qualquer outra citação, dentre os vários autores possíveis a citar, quando o assunto for psicologia. Mas eu decidi começar por aquele que é o mais santo dos sábios e o mais sábio dos santos, para recordar o elemento principal em todo e qualquer processo terapêutico: a busca constante de conhecimento de si, de onde se vem e do sentido para onde se vai. É para isso que serve a psicologia, afinal. E agora, a partir daqui, você estará comigo numa trajetória que contará um pouco sobre essa ciência que estuda os movimentos da alma, a partir de alguns dos nomes que marcaram o surgimento, o apogeu e o declínio da psicologia como nós a conhecemos. Falar de psicologia é falar sobre a minha vida. Não que a psicologia se resuma à minha biografia, mas ela está vinculada a ela. Há mais de 30 anos eu estudo a psicologia. E é até curioso falar sobre minha história dentro da psicologia, porque ela não começa exatamente estudando Freud, Allers ou Viktor Frankl. O despertar meu para a psicologia se deu através de um outro saber, de um outro objeto de estudo que eu considero a base para o estudo da mente: a filosofia. Se você fizer uma busca rápida na internet sobre a palavra filosofia, o principal conceito etimológico será amor pela sabedoria. Mas há algo além dessa definição genérica, e que é válida também. A filosofia estuda as perguntas fundamentais que todo e qualquer homem precisa fazer e tentar responder para dar sentido à própria existência. O que somos? De onde viemos? Para onde vamos? São algumas delas. Mas a primeira pergunta, na verdade, ela deve ser mais individual. O que sou eu? O drama da existência humana se sustenta primordialmente a partir da descoberta de si mesmo, e de si mesmo como agente no mundo. E todo agente age em virtude de um motor primário, imóvel, que o sustenta, que dá sentido à sua vida, e que o move a um determinado fim. Ou seja, a condição para existirmos enquanto homens é estarmos sempre diante da tensão da busca por um sentido. Mas o que acontece se nós perdemos o interesse por essa busca? Aí nós perdemos a nossa humanidade. A relação entre ignorância, conhecimento, sabedoria e ordem não é novidade entre os homens. Na tradição grega, há um mito que descreve perfeitamente essa condição humana. É a história de um titã que, ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo à humanidade, fez do homem um ser superior aos outros na ordem da criação. É o mito de Prometeu. Talvez a mais famosa versão desse mito grego é Prometeu acorrentado, atribuído ao dramaturgo Ésquilo no século V a.C. Para a gente conhecer a história de Prometeu, a gente tem que dar um passo atrás naquilo que a gente conhece a partir do que nos chegou por via de Ésquilo. A história de Prometeu, ela está intimamente ligada à história do irmão dele, o Epimeteu. E se a gente for atrás do significado dos nomes de Prometeu e Epimeteu, a gente vai entender um pouquinho a importância que esses dois personagens têm. A palavra Prometeu, de onde vem o nome deste nosso mito, desse titã, ela vem da junção de dois termos gregos, um dos quais, o pró, indica alguma coisa que é anterior. E a segunda parte do nome Prometeu, que vem do grego manteu, que significa aprender, indica pra gente que Prometeu significa justamente aquele que aprende as coisas antes, ou seja, ele tem uma antevisão das coisas. Enquanto que Epimeteu é exatamente a mesma ideia, só que aqui nós temos um sufixo, que é o sufixo epi, que significa depois. Epimeteu tem uma pós-visão.
ele aprende posteriormente, ele descobre as coisas, se dá conta das coisas posteriormente. Estes dois personagens são responsáveis na mitologia grega pela criação de todos os seres vivos. Epimeteu começa criando todos os animais. E quando ele termina de criar todos os animais, resta ele criar o ser humano. Só que neste momento ele já não tem mais o que oferecer para os seres humanos. Ele colocou nos animais todos os atributos mais impressionantes de segurança, de capacidade de autodefesa, de ataque, de proteção. E quando foi criar o homem, já não tinha mais nada. Prometeu, diante disto, vendo aquelas criaturas absolutamente indefesas, vai então atrás de algum tipo de atributo que lhes permitisse àquelas criaturas ter algum tipo de posição de dignidade, de superioridade sobre todas as demais criaturas. Ele vai até o Olimpo, rouba o fogo dos deuses e entrega de presente para os seres humanos. E quando ele o faz, ele justamente permite que as pessoas, os seres humanos, tenham uma capacidade de cognição, de compreensão da realidade e de domínio sobre a realidade, de transformação da realidade, que imediatamente causa um mal-estar entre os deuses. Vejam, se a gente entende isto aqui, é a partir deste ponto, aliás, que a gente vai entender tudo o que se desenrola na tragédia descrita por Ésquilo, que é então, a partir deste momento, castigado pelos deuses por ter feito o que fez. Isso, por incrível que possa nos parecer, mesmo tendo sido escrito há 2.500 anos atrás, isso tem algo de muito importante a nos ensinar. No que diz respeito, em primeiro lugar, evidentemente, à própria compreensão da condição humana, o que serve para qualquer pessoa. Mas se você é um profissional que, por exemplo, trabalha na área de saúde mental, muito certamente você vai aprender desta história, desta tragédia, algo que tem uma importância fundamental para o seu trabalho como terapeuta, para o seu trabalho como profissional de saúde mental, de desenvolvimento humano, que é começar a se dar conta, nem que seja uma primeira pista disto, ter uma primeira pista disso, começar a se dar conta de como as pessoas que nos chegam, de alguma maneira, quando nos chegam, têm um pensamento, tem uma forma de ver a realidade, a própria realidade, a realidade das coisas que lhe acontecem, quase como que uma perspectiva, sob uma perspectiva trágica. Uma perspectiva segundo a qual não há saída. Ésquilo abriu para o gênero humano, abriu para, não só Ésquilo, mas toda a tragédia grega, abriu para o gênero humano uma compreensão da pessoa humana, da perspectiva exatamente da tragicidade da vida humana. Tragicidade essa que não é apenas uma espécie de justificativa para o nosso vitimismo, mas uma tragicidade que, na verdade, a gente poderia traduzir mais do que com a palavra tragédia, mas com a palavra drama. A vida humana é dramática. A vida humana é o lugar da nossa existência na qual a gente se dá conta mais evidentemente do quanto não é possível viver a vida senão a partir de uma tensão. A tensão entre aquilo que eu sou limitado, cheio de incapacidades, cheio de impossibilidades, cheio de inseguranças, e um desejo de se transformar em algo que seja maior do que aquilo que eu reconheço em mim. Essa tensão entre aquilo que eu sou e reconheço de mim e aquilo que eu entendo que eu preciso ser e reconheço da pessoa humana que eu sou, é o que nos faz viver. É o que nos mantém em pé e é exatamente o que nos permite nos desenvolver, nos aperfeiçoar. Isso nos lança numa outra questão. Até onde devemos nos mover na busca pela verdade, na busca pelo sentido? Para ter essa resposta mais concretamente, precisamos avançar quase um século depois, em 399 a.C., com uma obra fundamental para a filosofia e para a psicologia. Platão e Sócrates são dois titãs da filosofia. E muito disso se deve à relação entre ambos. O primeiro era discípulo do segundo. E praticamente tudo o que sabemos sobre um vem dos escritos deixados pelo outro.
A Apologia de Sócrates, que é um dos diálogos, talvez dos mais impressionantes dos diálogos feitos por Platão, que na verdade é complicado a gente dizer que há um diálogo que impressione mais do que os demais. Porém, impressiona muito esse diálogo de Platão, exatamente porque é o relato da morte do seu mestre, do Sócrates. Ele se passa num ambiente que é um ambiente que surpreende o leitor. Porque quando a gente pensa que alguém está narrando a morte, sobretudo de uma pessoa tão querida, de uma pessoa que por quem ele tinha uma afeição, exatamente por ter sido aquele que o introduziu no pensamento, a gente imediatamente pensaria que se trata de um texto meio fúnebre, meio pesado, carregado. Mas o que a gente nota é exatamente o contrário. A gente percebe um Sócrates, ao longo de todo o seu discurso, um Sócrates que parece que está vivendo aquele momento com uma clareza que nos faz nos perguntar o que este homem está pensando ao dizer as coisas com tanta clareza, com tanta sobriedade e, sobretudo, com uma leveza que é desconcertante. Exatamente porque, e este é o fio que consegue dar ao texto do Platão uma unidade que não seja esse desconcerto entre um evento aparentemente trágico e essa leveza, é o fato de que o Sócrates aproveita este momento para falar de uma certeza que ele tem. A certeza da imortalidade da sua própria alma. E, sobretudo, mais do que isso, a certeza que ele chega acerca disso pelo fato de que ele é um homem sedento pela verdade. E a verdade não é simplesmente um conjunto de fatos que eu domino e que eu controlo. A verdade é alguma coisa que é imaterial e que ele alcançou ao longo da vida. E que ele buscou ao longo da vida, e porque buscou e buscou genuinamente, ele encontrou. De forma que quando ele termina a vida, ele termina com uma certeza. Ele termina com a tranquilidade de quem entendeu que a vida foi toda dedicada a um bem, foi toda voltada a encontrar um bem que ele finalmente está às portas de abraçar. É um texto que certamente vai ter muito para ensinar para a gente. Para quem não teve a oportunidade de se debruçar sobre a obra do Platão, ter como porta de entrada a Apologia de Sócrates vai lhe garantir algo que certamente depois vai servir como uma espécie de motivação. A obra do Platão, que é toda feita em formato de diálogo, você ter a oportunidade de encontrar um diálogo assim, denso e ao mesmo tempo leve, vai te tirar um pouco daquele temor de enfrentar uma filosofia como a filosofia clássica e entender que, no fundo, a filosofia, tal como ela nasceu para ser, ela é um convite, no fundo, a você prestar atenção na sua própria dinâmica existencial, no seu próprio modo de estar na existência. A filosofia não é obra de homens e mulheres que vivem de erudição. A filosofia é obra de homens e mulheres que se ocupam das questões fundamentais da vida. Toda essa narrativa terá seu fechamento no Fédon, a obra seguinte, que é marcada pelos instantes finais da vida de Sócrates e seu famoso discurso sobre a imortalidade da alma. O mais impressionante na Apologia é talvez o fechamento do discurso de Sócrates. Mas está na hora de nos irmos. Eu para morrer, vós para viverdes. A quem tocou a melhor parte é o que nenhum de nós pode saber, exceto a divindade. Ou seja, aí está mais um dilema, com uma pitada de convicção acerca do que há após a morte. E se há uma vida verdadeira, a vida verdadeira da qual falava Santa Teresa de Ávila, a ser vivida. E se nós queremos entender melhor como essa busca por um sentido além do imanente é essencial para a prática e a vivência de uma autêntica psicologia, nós devemos ir mais além do tempo, até o ano 49 depois de Cristo. E é sobre o próximo personagem que conheceremos que eu deixo apenas uma frase de sua autoria. Eu elogio a vida, não a que levo,
mas aquela que sei dever ser vivida. A novidade do cristianismo é paradoxalmente atemporal. Afinal, a encarnação do Verbo que se estabeleceu na história é também eterna. Aconteceu, mas repercute eternamente. Na verdade, isso ocorre também com nossas próprias vidas. A questão é, qual é a vida que você deseja viver? Então, na verdade, eu cheguei na psicologia antes de chegar na psicologia propriamente dita, eu passei pela filosofia. A minha experiência na filosofia foi uma experiência que teve um duplo papel no que diz respeito à minha formação como psicólogo. Por um lado, teve um papel negativo, na medida em que todo o modo como, na formação em filosofia, se tratava de conceitos próprios da experiência humana, próprios da pessoa humana, era um modo frio, um modo, na verdade, distante da experiência humana. E o impacto que isso me trouxe fez-me pensar muito concretamente na hipótese de, quem sabe, não há um modo de olhar para a pessoa humana que não seja tão marcado por esse padrão conceitual tão somente. Mas teve também um papel positivo a filosofia, na medida em que ela me ensinou a pensar. O que a filosofia acabou me fazendo de positivo foi exatamente me colocar com uma certa disposição de investigação, que não é o padrão de investigação da ciência. É aquela investigação marcada pela pergunta, aquela investigação marcada por: será que a coisa se resume de fato a isto? De estar me questionando sobre isto. Esse duplo papel da filosofia deixou para mim uma marca muito importante, porque quando eu entrei na psicologia propriamente dita, como formação, que tomou o tempo próprio de formação, eu entrei já com uma preocupação. A minha preocupação era, em primeiro lugar, o que a filosofia, o que a psicologia pode me oferecer para que eu seja, adentrando certos conceitos, para que eu seja capaz de entender um pouco melhor o próprio da pessoa humana, repito, não numa perspectiva de categorias, mas de experiência. O que do ponto de vista da experiência eu poderia abarcar da pessoa humana? De fato, uma das primeiras grandes questões que eu coloquei na psicologia foi exatamente quando me explicaram todo aquele esquema de estímulo e resposta e como isso aqui dava para o psicólogo uma espécie de poder sobre a pessoa humana, um poder que de fato a perspectiva era de educação. Quando eu escutei aquilo eu falei assim, mas espera, você não está certo isso. Porque há um aspecto da vida humana que não está sendo considerado aqui. E que era justamente a liberdade. E a minha primeira grande pergunta na minha entrada na psicologia, quando eu topei com isso, foi: mas espera, e onde é que fica, no meio de todo este raciocínio, onde é que fica a liberdade humana? Como é que vocês consideram o fato de que a pessoa pode dizer não a um determinado estímulo? Ela pode não aceitar que emitir o comportamento esperado. Essas questões, esse conjunto de questões, foi ebulindo dentro de mim, ao ponto de eu entender que era preciso dar um passo. Eu não poderia ficar estacionado ali, naquele período tão curto da psicologia científica, do século XIX para frente. Eu precisava dar um passo para trás, porque a psicologia não nasceu ali, ela não nasceu do nada no meio do século XIX. A psicologia ela tem uma história que a precede, com categorias de pensamento, é bem verdade, com ideias que hoje, inclusive, são empregadas pela psicologia, a psicologia moderna, científica. Eu queria entender essas categorias tal como elas eram compreendidas em períodos anteriores. A minha formação anterior em filosofia, ela foi fundamental, porque se não houvesse um preparo meu no sentido de compreender os textos filosóficos, que são todos eles anteriores a esse padrão de fazer ciência do século XVIII, do positivismo, do século XIX,
Se não fosse um preparo anterior, certamente eu não teria tirado o proveito que eu consegui tirar posteriormente, na verdade, porque na minha própria graduação, isso na verdade ficou meio que escondido, né? Eu fui de fato me dedicar a isto depois, quando eu fui fazer o meu mestrado, né, que acabou se tornando um doutorado, na área de História da Ciência. As ideias elas não começam e terminam, as ideias elas perduram no tempo. E as ideias que foram desenvolvidas por Tomás de Aquino no século XIII, posteriormente são retomadas ali no século XVI e se mantêm, se preservam, ainda que com a revolução científica que ocorreu posteriormente, ainda que com o positivismo negando as suas raízes, isso se preserva. A psicologia hoje trabalha com categorias, que são categorias, todas elas, advindas desta longuíssima tradição, que, se a gente for mais para trás, a gente não pode negar que um Aristóteles tem um papel muito importante. Lúcio Aneu Sêneca, cidadão romano, teve a sua vida marcada pelo paradoxo da encarnação de Cristo. Nasceu antes e morreu depois de Nosso Senhor. Isso diz muito sobre a sua presença histórica nessa narrativa que eu estou contando aqui. O Sêneca é um personagem muito interessante. E interessante por conta justamente desse momento histórico no qual ele se encontra. Ele, como já disse, ele nasceu no ano 4 a.C., no primeiro século a.C., e ele veio a óbito no ano 61, na verdade, depois de Cristo. Ou seja, ele viveu justamente nesse período aí em que os principais eventos envolvendo o cristianismo estavam acontecendo. O Sêneca era de uma família nobre, uma família muito importante em Roma. E aos 3 anos de idade ele foi enviado, na verdade de Roma não, do Império Romano. Aos 3 anos de idade ele foi enviado para Roma para estudar. E ali ele permaneceu por muitos anos estudando retórica. Ao ponto, e a sua dedicação ao estudo foi tamanha que chegou um ponto em que ele estava absolutamente esgotado pelos estudos. Então ele passou um tempo, a partir daí, ele passou um tempo no Egito, onde ele pôde descansar. E no ano 31 depois de Cristo, ou seja, com 34 para 35 anos de idade, ele retorna a Roma e ele começa a partir de então a sua carreira como orador, filósofo, grande advogado, que inclusive alcança, né, postos importantes no Império Romano, como o de senador. Tem um aspecto interessante porque se a gente pega a obra de Sêneca e mesmo os relatos históricos, a gente não tem absolutamente nenhuma certeza acerca de um contato direto de Sêneca com os cristãos, com o cristianismo. Mas o irmão dele, que era procônsul na região da Acaia, este sim, há relatos de um contato dele com o São Paulo apóstolo. E, para além de todas as controvérsias acerca do fato de haver ou não haver alguma influência do estoicismo, que era justamente a filosofia que o Sêneca representava, apesar de todas as controvérsias, é possível a gente traçar paralelos. Não paralelos de relações diretas. Será que o estoicismo influenciou o cristianismo? Será que o cristianismo influenciou o estoicismo? Não, isso aqui são meras conjecturas. Não há nada que a gente possa ter de certeza acerca disso. Mas o fato é que há paralelos. Paralelos que têm que ver, sobretudo, com uma característica que é fundamental no pensamento estoico, que é o desejo de viver uma vida bem vivida. Este foi o ponto sobre o qual o Sêneca ocupou praticamente toda a sua vida como pensador. E, de entre todas as suas obras, tudo aquilo que ele escreveu, certamente aquela que nos dá uma clareza acerca do que é esse bem viver, é a obra que a gente vai trabalhar aqui, que é o De Tranquilitate Animi, ou sobre a tranquilidade da alma. Essa é uma das grandes obras de Sêneca. Ela é, na verdade, destinada a seu amigo Aneu Sereno, assim como outras obras, a exemplo de Sobre a Constância do Sábio ou Sobre o Ócio. Apesar de ter fundamentos pagãos, é evidente a presença de um pano de fundo que aos poucos se aproxima do cristianismo. O De Tranquilitate Animi, o Sobre a Tranquilidade da Alma, ou Da Tranquilidade da Alma, como vocês quiserem, é uma das últimas obras do Sêneca. O Sêneca escreveu, supõe-se aí que essa obra foi publicada no ano 63, pouco antes da sua morte, poucos anos antes da sua morte. E ela é uma obra muito interessante, porque no fundo
O que o Sêneca está querendo responder ali? Está querendo responder a um problema que é um dos problemas centrais do estoicismo, que é o que acontece com a gente quando a gente vive sob os efeitos de grandes tormentos. Como isso aqui tira-nos a tranquilidade, como isso aqui nos desorganiza, nos desestrutura, como isso aqui de alguma maneira nos coloca numa posição em que a gente não consegue viver a vida da forma perfeita, da vida como deve ser vivida, da forma como deve ser vivida. E um aspecto que chama a atenção sobre a tranquilidade da alma é exatamente o fato de que o Sêneca lança mão na sua forma de argumentar. Lembremos-nos que ele está ali justamente tratando com um amigo. Ele vai argumentando, usando para isso uma série de terminologias que na verdade pertencem ao ambiente da medicina. É bacana porque ele vai se aprofundando numa compreensão que não é simplesmente uma compreensão existencial dos tormentos, mas ele procura mostrar como estes tormentos têm um impacto sobre a saúde. E como por isso mesmo precisa que a gente pense uma solução para os tormentos, ainda que seja uma solução que, de alguma maneira, terá como resultado a tranquilidade da alma, mas são soluções que levam em consideração exatamente essa unidade da pessoa humana. A alma não é uma entidade deslocada do nosso corpo. A alma, ela está encarnada nesse corpo, ela está presente neste corpo. E eu preciso, de uma forma ou de outra, investir num cuidado de equilíbrio no que diz respeito à organização da vida corporal, da vida psíquica, para que eu chegue àquela tranquilidade esperada, àquela tranquilidade desejada, aquela tranquilidade que é, no fim das contas, de alguma forma, o objetivo de toda a preocupação do estoicismo, que é, repito, o viver bem, o viver uma vida própria de pessoa humana, viver uma vida que seja totalmente marcada pela perspectiva do autoaperfeiçoamento, a perspectiva de uma vida que se aproxima daquilo que é a perfeição humana. Não se pode fazer isso, esse talvez seja o grande aprendizado do De Tranquilitate Animi, que é a ideia de que não é possível viver uma vida tranquila a não ser que seja uma vida marcada pela integração de todas as faculdades da alma, de tudo aquilo que compõe a pessoa humana numa unidade em equilíbrio, numa unidade que está, de alguma maneira, marcada, repito, pela tranquilidade. Sêneca não despreza a necessidade de uma vida forjada numa busca pela verdade. Na verdade, ele a supõe, como no seguinte trecho: você verá as obras de todos os oradores e historiadores empilhadas sobre estantes que chegam até o teto. Nos dias de hoje, uma biblioteca tornou-se tão necessária como um apêndice de uma casa, como um banho quente e frio. Sêneca nos introduz a importância de uma vida atenta ao chamado da verdade e coloca os estudos como fator determinante para isso. E se nós estamos falando de estudo, filosofia, psicologia e de busca pela verdade, não há como fugir de outro personagem nessa história. Você com certeza já ouviu falar deste outro escritor. Ele nasceu em 1225 e morreu em 1274. Foi um frade católico da Ordem dos Pregadores e foi elevado à condição de doutor comum da Igreja. Não há outro nome que corresponda a isto, senão o de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás é uma figura muito impressionante. A gente conhecer um pouquinho da história dele, a gente percebe o quanto é impressionante a história e o lugar que ele acabou ocupando no pensamento ocidental. Santo Tomás era de uma família nobre, uma família rica, e ele era destinado a ser um monge beneditino. Mais do que um monge, ele era destinado a ser, na verdade, o abade de um mosteiro. Exatamente por ser de uma família de posses, essa era quase como que um destino necessário para o jovem Tomás. E acontece no meio de toda essa preocupação da família, né, de levá-lo a fazer essa experiência como monge beneditino, acontece que no final das contas ele acaba nesse trabalho de se envolver com a vida como um religioso
ele conhece os frades dominicanos e fica fascinado com aquilo que estava em jogo no carisma, no próprio da vida dos frades dominicanos. Porém, os frades dominicanos eram uma ordem mendicante, assim como os franciscanos. E para a família de Tomás isso era um problema. Como assim você vai se meter numa ordem mendicante? E eles impediram o Tomás de fazer justamente essa experiência e se tornar um frade dominicano. Foi sequestrado pela família. Tem episódios que são episódios que a gente, no fim, quando a gente conhece, a gente se dá conta de como era a dinâmica ali, né, e como era, sobretudo, a dinâmica na família do Tomás de Aquino. Mas, para resumo dessa conversa, o fato é que ele acaba se tornando, de fato, um frade dominicano e se torna um grande professor. Um professor numa das mais prestigiosas e importantes universidades da Europa naquele momento, a Universidade de Paris. E acontece ali, justamente, o contato do Tomás de Aquino com um autor que mostra uma outra faceta interessante de quem é e o papel que Tomás de Aquino tem sobre o pensamento ocidental. No momento em que um autor como Aristóteles era tido por toda a cristandade como um autor quase diabólico, alguém que não podia entrar nas estantes de um pensador católico cristão, Tomás de Aquino resolve se debruçar sobre o pensamento de Aristóteles. E o faz justamente motivado por seu mestre, Alberto Magno, Santo Alberto Magno, e começa a se envolver com a compreensão do pensamento aristotélico e descobre ali grandes e importantes intuições para aquilo que se tornou posteriormente o cerne, quase como que o esqueleto do seu próprio pensamento. De Aristóteles, Tomás de Aquino bebeu o principal no que diz respeito aos temas mais fundamentais, acerca da metafísica, acerca das compreensões da alma humana. O Peripsyché, que é uma das obras importantes do Aristóteles, foi um núcleo também significativo do pensamento tomista. O mesmo aquilo que o Aristóteles pensava acerca das virtudes, aqui o Tomás de Aquino revestiu com uma roupagem cristã, justamente tirando o âmbito das práticas de virtude simplesmente como sendo algo pertencente à razão natural. Tomás de Aquino pega isto e traz para dentro de uma razão sobrenatural e começa a desenvolver isso aqui como algo que é próprio e deve ser, sim, assumido pela experiência cristã. Tudo isto foi compondo de tal forma o pensamento tomista que há quem diga, e eu acho muito interessante, que Tomás de Aquino acabou batizando Aristóteles. Isso tudo é muito fascinante, certo? Mas para quem acompanhou a trajetória até aqui, fica uma pergunta. O que Santo Tomás tem a ver com a psicologia? É aí que entra a observação do doutor Angélico sobre os movimentos da alma humana, e mais especificamente sobre as paixões da alma. Santo Tomás define como paixão tudo o que o sujeito recebe do exterior e que sobrevém e o modifica. Sentir, compreender. Paixão, portanto, é aquilo que acontece no plano da afetividade, tudo aquilo que o sujeito recebe do exterior e faz com que ele sofra uma mudança em função da atração que o objeto exerce sobre ele, quer o aceite ou o recuse. Portanto, a paixão é tudo o que chamamos de afetividade, carência e desejo, e que distingue-se da percepção sensível e da inteligência. Com a paixão, o indivíduo é atraído para aquilo que é próprio do agente. A alma é mais atraída pela potência apetitiva do que pela apreensiva, pois a apetitiva coloca as coisas em relação tais como são, e a apreensiva não é atraída para as coisas em si mesmas, e sim pela sua intenção. Existe paixão onde há transmutação do corpo que se encontra nos atos do apetite sensível. Já no ato do apetite intelectivo, não ocorre nenhuma transmutação no corpo. Com isso, podemos perceber que a paixão está mais presente no apetite sensitivo do que no intelectivo. Uma das coisas que mais me impressiona em Tomás de Aquino é que, mesmo ele sendo um dominicano que passou praticamente a sua vida inteira dentro de um mosteiro, é bem verdade que também como um professor universitário, e portanto como um intelectual, ele teve a capacidade
de compreender com uma profundidade o que é a estrutura da pessoa humana. É impressionante como aquele homem, tão apaixonado pelo humano, dava conta de exatamente por isso entender, compreender, quase como que se aprofundar na experiência humana, no próprio da pessoa humana, para poder descrevê-la. E descrevê-la com a maestria de um homem que, além de tudo, dominava uma capacidade argumentativa absolutamente incomum. Isso, certamente, é algo que a gente tem que aprender de um homem como Tomás de Aquino. Não se trata tanto de a gente estar em laboratórios, mas se trata de a gente usar o único laboratório que é verdadeiramente interessante, o laboratório da autoconsciência. Ou seja, é um fato notório que Santo Tomás é um gigante. E isso nos leva ao ponto seguinte. Há algo de muito particular para cada caso concreto que recebemos no consultório. Isso a gente vê da perspectiva da obra tomista. Interessante porque quando a gente pensa no Tomás de Aquino, é fácil que a gente imediatamente localize, insira o Tomás de Aquino dentro de um conhecimento que parece não nos dizer muito respeito quando a gente está falando de saúde mental. Parece-nos que Tomás de Aquino é, quando muito, um autor para ficar na prateleira de teologia. E, portanto, deixamos para lá e não nos preocupemos com isto. Porém, a gente precisa entender que o pensamento tomista, de alguma maneira, ele sim é um pensamento teológico, mas ele também é um pensamento que tem uma importância muito grande no que diz respeito à compreensão da pessoa humana. Para além disso, a gente pode introduzir também um aspecto ético no pensamento tomista. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pensa dessa perspectiva, de um Tomás de Aquino que fala sobre antropologia, que fala sobre o que é a pessoa humana, um Tomás de Aquino que fala sobre o que é o bem viver, o que é o viver bem, o que é o bem no viver e na vida humana, a gente começa a conceber a hipótese de que talvez ele tenha algo a nos dizer. E de fato, nessa obra, que não é sequer uma obra que a gente vai ler e vai trabalhar, que é As Paixões da Alma, na verdade é um dos tratados de uma obra maior, que são as questões disputadas sobre a verdade, nessa questão, nesse tratadinho aqui, nessa questão em especial, que é aquela que trata justamente das paixões da alma, o Tomás de Aquino dá pra gente muito boas indicações, muito boas pistas, pra gente pensar a nossa atuação como profissionais de psicologia, profissionais que atuam na área de saúde mental. Porque veja, se a gente for levar em consideração, a começar pelo simples fato de que há uma preocupação ali, que é de descrever isso que a gente dá o nome de paixões da alma, a gente já vai começar a perceber e já vai começar a entender a importância para nós. Resta um problema? Responder a uma questão. Afinal de contas, o que são estas tais paixões? Porque essa é uma palavra, esse é um vocábulo que é estranho para nós. E é estranho para nós não porque seja uma palavra desconhecida, é estranho para nós porque, na verdade, a gente quando fala de paixão, a gente pensa numa coisa. E o Tomás de Aquino está falando de uma outra coisa. O que ele chama de paixão? Paixão são os apetites. E o que são os apetites? Os apetites são justamente estes movimentos que nascem em nós, que nos direcionam para um objeto buscado. Ou seja, há algo que acontece dentro de mim e que me coloca disposto, que me impulsiona a buscar um determinado dado da realidade. Um dado que não é um dado qualquer. É alguma coisa que eu entendo como sendo boa. Eu entendo como sendo apetecível. Daí, inclusive, a palavra apetite. E por que isso, Pacheco, tem que ver com a nossa prática como psicólogos? Porque, veja, praticamente tudo o que nos chega na clínica tem exatamente a marca das paixões. A quase totalidade dos sofrimentos que nos chegam na clínica estão relacionados exatamente ao modo como os indivíduos são impulsionados na vida, como eles se movem na vida, como eles são afetados pelos acontecimentos das suas próprias vidas. Olha aí,
mais uma palavra que nos ajuda bastante bem a entender o que são as paixões da alma. Afetados. Falei que paixões são apetites, e agora eu estou dizendo essa outra coisa. As paixões também são aquilo que nos afeta. Ou melhor dizendo, a reação ao que nos afeta, que a gente chama de afetos. Veja que a gente precisa conhecer adequadamente. O problema é que a psicologia moderna, ela não lida com os afetos, com essa compreensão profunda. Essa compreensão que não é meramente filosófica, repito, não é meramente teológica, repito. Ela é, em última instância, ou talvez em primeiríssimo lugar, ela é uma descrição de movimentos da pessoa humana. Estamos na clínica lidando com a pessoa humana. Eu preciso conhecer tudo o que acontece com a pessoa humana, desde a percepção dos acontecimentos até essa ebulição interior que os acontecimentos geram. Essa ebulição interior que é resultado de ter sido afetado pela realidade. E, por incrível que pareça, o movimento não para aqui. E na clínica a gente precisa justamente ter em mente que se eu interrompo a compreensão na descrição dos afetos, na descrição das paixões, eu na verdade achato o indivíduo numa dimensão da sua existência que é ainda uma dimensão muito baixa. As paixões, elas são na verdade a possibilidade, são como que a centelha que é capaz de mover a pessoa para alcançar bens que não são mais bens materiais, são bens imateriais. E a gente vai ver, nessa obra que a gente vai trabalhar, exatamente um Santo Tomás preocupado em deixar para a gente o terreno muito bem preparado. E quando eu digo a gente, para nós que atuamos no campo da saúde mental, o terreno muito bem preparado para que a gente possa ordenar as paixões, ordenar o indivíduo na forma como ele pode viver toda a intensidade dos afetos, dos apetites, de maneira tal que ele, ordenado, se encaminha muito conscientemente para a busca daquilo que o fará verdadeiramente protagonista da própria vida, e não alguém que é dominado pelas paixões. É lindo falar sobre as definições e conceitos propostos por Santo Tomás, mas ainda pelo fato de que são descrições factuais do homem, e não meras conjecturas teóricas de um pensador qualquer. E é curioso pensar como mesmo no longínquo século XIII, um frade italiano foi capaz de mostrar-se conhecedor de toda a humanidade, mesmo os que vieram antes ou os que viriam depois de sua vida. O que restou depois dele, então? A psicologia, assim como a filosofia que a sustenta, ainda teria alguns séculos de saúde. Porém, não muito tempo depois, teria que se reinventar, como que apagada em meio às cinzas. Saber é poder. Essa frase atribuída ao filósofo inglês Francis Bacon é quase sempre vinculada estritamente ao saber puramente científico e ao poder especificamente político. Mas nem todo saber deriva unicamente de um método, e nem todo poder é sempre visível. Há muito a descobrir através da vida íntima do passado, mais especificamente através da sabedoria dos antigos. Falar de Francis Bacon, depois de um episódio dedicado a Santo Tomás de Aquino, pode soar ofensivo para alguns. Afinal, é um autor imerso na transição do Renascimento, marcado pelo ressurgimento de elementos pagãos na cultura ocidental, para a era moderna, marcada sobretudo pelo empirismo científico. Eu entendo essa possível reação do tipo, o que Santo Tomás tem a ver com ele? Mas há um fio entre ambos, e é sobre isso que eu quero falar agora. Vamos redesenhar a linha do tempo que traçamos até aqui. No século V, antes de Cristo, Ésquilo escreve os seus mitos. Um século mais tarde, é a vez de Platão trazer ao mundo o que Sócrates deixou. Quase 400 anos depois, Sêneca escreve da tranquilidade da alma. E então, 1200 anos após,
Santo Tomás nos ensina sobre as paixões da alma. O que há entre o Akhenaten e Bacon? Dois eventos, o Renascimento e o advento da modernidade. E o que há em comum entre essas coisas? Eu respondo. É a necessidade que o homem tem de fazer-se mais sábio, conhecendo-se a si mesmo e o mundo que lhe cerca. O Bacon é uma figura interessante na minha história, na formação em filosofia, porque eu tive contato com o Bacon exatamente no momento que a gente estava estudando todo o movimento que culminou no que a gente conhece como Revolução Científica, se a gente quiser assim chamá-la. Então Bacon ele entrou como uma espécie de complementar do René Descartes, alguém que estava ali justamente oferecendo um passo a mais no que estava em jogo quando a gente estava falando justamente do quê? É preciso pensar uma forma de propor as afirmações filosóficas, as afirmações sobretudo sobre a realidade, que fosse um modo de afirmação que tivesse a característica própria do que é verdadeiro. Não era possível, segundo o que acontecia naquele momento, não era possível que a gente afirmasse a verdade sem que a categoria verdade fosse, de alguma maneira, ou determinada pelo rigor metodológico ou determinada pelo pragmatismo. O rigor metodológico era dado por aquilo que o René Descartes estava propondo, e já a perspectiva experimental, pragmática, foi justamente aquela que Francis Bacon desenhou. Isso aqui fez toda uma diferença no cenário do pensamento ocidental, porque a própria filosofia mudou a partir disso. A filosofia não podia mais ser considerada o que sempre fora. A filosofia, a partir daquele momento, passa a ser um saber que se voltava ou para a compreensão do que é o conhecimento ou para a compreensão do que são os fenômenos políticos. Escrita em 1609, A Sabedoria dos Antigos é a reunião de 30 histórias mitológicas e simbólicas do universo grego. Através de cada uma, como os mitos de Ícaro e Cupido, Bacon expõe alguma opinião sobre como encontramos sabedoria nas entrelinhas de séculos de histórias atrás. A Sabedoria dos Antigos é um texto muito diferente, peculiar. Se você olha para o conjunto da obra do Francis Bacon, é estranho que exista uma obra como esta. Estranho por quê? Porque neste texto, o Bacon ele apresenta os seus argumentos, ele apresenta os temas que lhe preocupavam de uma maneira completamente diferente. Ele não faz desenvolvimentos filosóficos. Na verdade, ele apresenta uma argumentação alegórica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai atrás de figuras que representam ideias. Ele não as inventa, ele não cria alegorias. Na verdade, ele vai recolher da sabedoria dos antigos personagens que de alguma maneira corporificam as suas questões. E ele os busca, esses personagens exatamente na antiguidade clássica entre os gregos. E a gente vai perceber que entre todos estes mitos que ele buscou, estes 30 mitos que ele garimpou na história antiga, a gente vai perceber o quanto ele vai organizando cada um deles em grupos distintos. Há 4 grandes temas que ocupam e preocupam o Bacon nessa obra. O primeiro de todos estes temas é exatamente a importância de se fazer uma distinção clara entre a teologia e a filosofia, mas entre a fé e a razão. Um segundo tema que ocupou o pensamento do Bacon é justamente o lugar que o materialismo naturalista ocupa no seu pensamento. Lembremos-nos que o Bacon é um pensador que, junto com René Descartes na França, o Bacon na Inglaterra, ele está justamente colocando na cena do pensamento moderno ocidental a preocupação justamente com o método científico. E para o Bacon, este método científico pressupõe exatamente a possibilidade, melhor dizendo, a correção do conhecimento pressupõe a possibilidade de um acesso material, sensível aos dados sobre os quais está debruçado. E nada mais, nada melhor para justificar isso do que valorizar o lugar do materialismo e sobretudo, um materialismo naturalista.
Um terceiro tema muito importante é exatamente o lugar do método. A pesquisa filosófica como uma pesquisa rigorosa, uma pesquisa que tem um rigor de quem justamente tem a preocupação de estabelecer quase como que um passo a passo da reflexão. E um quarto e último tema que o Bacon se debruçou sobre ele, valendo-se dessas alegorias, é justamente o tema do realismo político. Ele usa de alguns personagens para poder descrever algo que um contemporâneo dele, muito significativo também, muito importante para o pensamento ocidental, já havia desenhado como uma forma estratégica de se viver a vida na polis, a vida na cidade, a vida política, que era justamente o seu contemporâneo Nicolau Maquiavel. Um homem que se afoga sobre o seu próprio reflexo. Outro que despenca dos céus após voar com sua soberba. São tantas analogias, tantas histórias, tantos mitos, todos, porém, cercados de verdade, preenchidos com fatos. Até Bacon, o homem parecia ser capaz de olhar ao passado com a investigação de quem deseja aprender, tornando-se também capaz de construir um futuro. Pouco tempo depois, já não se podia dizer o mesmo. O século XVII foi a gênese das trevas que assolaram a Europa nos 100 anos seguintes. Em universidades e círculos literários, nas cortes e academias, implodia a consciência que o Ocidente tinha sobre si. E de pouco em pouco, de revolução em revolução, o mundo moderno, principalmente na Europa, tornou-se um caldeirão de erros e tragédias. Até que, em 1945, um sacerdote italiano, professor na Alemanha, decidiu olhar para trás. Romano Guardini é talvez um dos personagens do mundo do pensamento que me marcou mais intensamente. E o contato que eu tive o primeiro contato que eu tive com o pensamento do Romano Guardini se deu exatamente pelo fato de que eu escutei certa vez uma pessoa mencionando algo acerca de como o Guardini concebia a pessoa humana. E aquilo que ficou evidente, aquilo que saltou mais evidentemente do argumento que me foi apresentado, era exatamente o fato de que, para o Guardini, não era possível se falar acerca do que é a pessoa humana, a não ser que se concebesse de antemão a perspectiva do encontro. O Guardini, e a gente precisa entender isso aqui para justamente ter uma clareza do que significa essa relação entre pessoa e encontro, a gente precisa entender algo da biografia do Guardini. Guardini era um sacerdote italiano, mas que na verdade passou praticamente toda a sua vida na Alemanha. E ele, evidentemente, não nasceu sacerdote. Nascido no século XIX, ele foi se envolver com a experiência religiosa católica muito posteriormente e tem um episódio que ele narra que foi um ponto de virada para ele. E aqui a gente vai começar a entender algo disso que eu estou chamando a atenção quando eu estou falando justamente da categoria do encontro. Uma feita, estudante de filosofia, ele, na verdade, não era estudante de filosofia, ele era um professor, ele encontra com um aluno que começa a lhe questionar acerca da vida da fé, a lhe questionar acerca da fé em Jesus Cristo. E nesse raciocínio argumentativo de perguntas que o aluno foi lhe fazendo, ele levantou, o aluno, um argumento kantiano. O Guardini naquele momento travou e se perguntou o quanto não poderia ser razoável aquele raciocínio. E ele conta que saiu daquela conversa com uma crise de fé que para ele parecia não ter solução. De fato, vejam aqui, um encontro abalou as certezas, abalou as estruturas, abalou as convicções religiosas de Guardini e o que poderia ser
o início de uma vida, toda ela marcada pela negação e pelo niilismo, na verdade foi o início exatamente de um empenho no sentido de compreender em profundidade não só as categorias da fé, categorias filosóficas da fé, mas entender mais do que isto, a pessoa sobre a qual a fé fala. Uma outra obra que foi exatamente a obra que me marcou mais intensamente foi a obra O Mundo e a Pessoa. Uma obra na qual o Romano Guardini vai justamente se deter sobre estas duas categorias. A pessoa, a categoria do mundo, e vai mostrar o quanto eu entendo a pessoa na medida que eu entendo a categoria encontro, encontro pessoal, eu, tu, e a categoria mundo como lugar de encontro. Todo esse modo de conceber, que é além de intenso, e é intenso não porque é carregado de categorias, é carregado de conceitos, mas é intenso porque é marcado exatamente por uma experiência vivida pelo Guardini, que foi aquilo que me impressionou, me encantou, me raptou praticamente para o modo de pensar de Romano Guardini. Que eu não tenho dúvida que marca o modo como certamente eu faço da minha profissão o que eu faço. Hoje eu não consigo pensar um atendimento clínico senão a partir exatamente da concepção de pessoa como algo que eu encontro. Aquela sobre a qual a gente vai trabalhar aqui é uma obra um tanto particular no objeto, no conjunto inteiro de textos que o Guardini produziu, mas é uma obra que tem a característica de fundo de ser uma espécie de crítica, de ser mais do que uma crítica, um olhar acerca dos eventos presenciados por Romano Guardini, eventos daquele início de século XX, e que mostraram para o Romano Guardini o quão dramático é a vida da pessoa humana quando ela se desvincula das relações íntimas, pessoais, com a bondade, com a verdade. Não à toa, essa obra se chama O Fim dos Tempos Modernos. Romano Guardini, sacerdote, que nesse momento já estava caminhando para o ponto mais alto da sua maturidade como pessoa, se depara com tudo aquilo que aconteceu no início do século XX e se dá conta de que aquilo ali parecia ser exatamente a entrada de um declínio sem possibilidade nenhuma de resolução. O que poderia ser, porém, uma obra com uma característica negativa, talvez nihilista, talvez desesperançada, talvez obscura, na verdade não é. Na verdade é uma grande provocação. Uma grande provocação desse sacerdote, Romano Guardini, para que a gente possa, mais do que embarcar no declínio, a gente assumir o leme da reconstrução da história do Ocidente. Em 1939, Guardini era professor da Universidade de Berlim, até ter seu curso suprimido pelo governo nazista. Nesse mesmo ano, explode a Segunda Guerra Mundial, que arrasa toda a Europa e leva consigo milhões de militares e civis. Ao término do conflito, em 1945, Guardini publica seu O Fim dos Tempos Modernos, refletindo sobre a presença de espírito do homem medieval, do homem de seu tempo e sobre o homem que haveria de surgir nas próximas décadas. Para alguns, Guardini era um otimista. Para outros, o pior dos pessimistas. Para mim, era um autêntico realista. Em sua obra, ele reflete sobre as massas, totalmente destituídas de continuidade histórica para com o homem ocidental dos períodos clássico, medieval e moderno, e alienadas dos conceitos de natureza, personalidade e cultura, que dominaram na modernidade desde os tempos do Renascimento.
Encontram-se no hiato entre a possibilidade de destruição total e a oportunidade para o mais sincero engajamento espiritual. Otimista ou pessimista, que seja, Guardini nessa obra olhou para a humanidade que via e que dava pistas sobre a humanidade que, dentro de muito pouco tempo, poderia ver. O destino do homem parece tragicômico, porque assim também é a própria existência humana. Entre acertos e erros permanecemos humanos. E não somos mais ou menos gente por errarmos mais do que acertamos, ou o contrário. O que nos faz pessoas é a possibilidade de encontrarmos um caminho com pleno sentido. Um sentido percebido há quase 3.000 anos nos mitos gregos. Um sentido que Sócrates vislumbrou e o condenou à morte. Um sentido mitigado no estoicismo de Sêneca. Canonizado na obra de Santo Tomás. Retomado timidamente por Francis Bacon e refletido por Romano Guardini. Um sentido existente e possível. Seja sob os olhos de um terapeuta ou paciente, há um sentido a ser descoberto ou redescoberto. Para isso basta encaixar as peças certas da engrenagem da psicologia, que é capaz de revelar para nós o que de fato é o homem.